o que é um order block, tá? Um bloco de ordem institucional. É o que a gente vai aprender hoje nesta videoaula. Se tiver alguma dúvida, me chama direto no Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Se caso queira trocar uma ideia também sobre o conteúdo, pode me chamar lá também, ok? Vamos lá. Bom, um bloco de ordem, pessoal, tá? Para ficar bem rápido para vocês pegarem depois do entendimento da explicação. Um bloco de ordem que remete a vendas nada mais é do que a última vela verde antes de um movimento forte de baixa que quebra uma estrutura. Eu vou mostrar bem certo para vocês ali depois no desenho, tá? Então, um bloco de ordem que remete a vendas é a última vela verde e um bloco de ordem que remete à compra é a última vela vermelha antes do movimento de alta, tá? Olha só, eu até tive uma operação aqui hoje, ó, na criptomoeda Link, teve também mais uma operação aqui também na criptomoeda Bitcoin, tá? E olha só aonde eu marquei, ó, marquei minha última vela verde, tá? Para ela vir pegar para vir buscar um teste. Ela vem aqui, mitiga bem esse bloco e desencadeia toda a baixa que eu precisava, ok? Um bloco de ordem, pessoal, nada mais é do que o último movimento que o institucional faz, tá? Antes de reverter o preço. Vamos aqui entender, ó. Aqui até que tá um pouco caracterizado, se quebrar essa estrutura aqui, teria um bloco aqui em cima. Vamos ver aqui, ó. Mas isso aqui não é conteúdo do... Isso aqui que eu falei agora, pessoal, não é o conteúdo do vídeo, tá? Vamos focar aqui, ó. Vamos pegar esta ferramenta aqui, tá? Ó, o preço ele tá subindo, tá, pessoal? Ele tá fazendo topos e fundos. Eu vou explicar no gráfico, melhor. Vou explicar aqui no gráfico, é bem melhor, daí você já pega a visualização gráfica, ó. A primeira coisa para a gente identificar os blocos de ordem, pessoal, é o que? Vocês vão ter que identificar a tendência na qual o gráfico ele está. Ou seja, a gente sabe que uma tendência visivelmente de alta, tá? Então a gente tem, ó, tô no tempo gráfico de 1 minuto, vou passar para 5 minutos, tá? Ó, passei para o tempo gráfico de 5 minutos. Sempre é importante, assim, pessoal, a gente pegar blocos de qualidade, tá? Pra gente vir trabalhar, tipo, olha, vai vir trabalhar até em cima desse bloco. Ele pode sair desse bloco e reverter o preço, tá? Então, blocos de ordem a gente vai marcar sempre no tempo gráfico de 5 minutos, para pegar a operação em 1 minuto. Mas eu vou ensinar para vocês como vocês vão marcar em 1 minuto também, tá? Independente também, se vocês quiserem trabalhar só com o tempo gráfico de 1 minuto, tá? O bloco de ordem ele sempre vai ter em todos os tempos gráficos, tá? Todo o conteúdo que eu passei daqui para trás tem todos os tempos gráficos. Então, se você quiser trabalhar só com 5 minutos, trabalha. Com 3 minutos, trabalha, tá? Mas, enfim. Olha só, visivelmente, pessoal, vamos trabalhar aqui dentro de um quadrante. Deixa eu separar aqui, ó. Vamos trabalhar dentro desse quadrante aqui, ó. Tá? Vamos trabalhar aqui dentro, ó. Daqui para trás não importa e daqui para frente também não importa, ok? Ó. Primeira coisa, a gente vai ter que identificar os topos e fundos se estão ascendentes ou estão descendentes. Neste caso eles estão ascendentes, tá? Ó, eles estão subindo, um topo, um fundo aqui, outro fundo aqui, tá? Então a gente já está em uma tendência, pessoal, de alta, ok? Sabendo disso, a gente vai começar a marcar o que? Os topos, tá? Por quê? Para validar uma estrutura, né? Um movimento de alta, ele precisa o que? Quebrar os topos, né? Foi isso que a gente aprendeu. Então ele faz esse movimento aqui, quebra esse topo, tá? Depois ele faz uma correção e quebra novamente o topo. Ó, e assim sucessivamente ele vai indo, tá? Ó. Faz um topo até lá em cima, depois quebra novamente, tá? E depois aqui para ele remeter a essa queda que foi grande, essa queda, ele até fez uma troca de caráter aqui. Mas mais para frente a gente vai aprender melhor, ok? Agora vamos focar aqui, ó.
Depois que vocês fizerem essas marcações aqui, todas as velas, todas as últimas velas vermelhas são blocos de ordem, tá? Então, em uma tendência de alta, os blocos de ordem são vermelhos, ok? Eles são vermelhos, mas tem uma ferramenta que ajuda a gente a achar esses blocos de ordem. Sabe por quê? Porque olha só, se eu for pegar essa última vela vermelha aqui com um bloco de ordem, vocês viram que não tocou aqui, né? Se eu for marcar esse bloco de ordem aqui, essa última vela vermelha, vocês viram também que não veio fazer o teste. Você só vai fazer tua posição de compra se ele vier tocar nessa região, tá? Então, como a gente vai ó, a gente perdeu uma operação aqui, a gente perdeu uma operação aqui, tá? O preço ele sempre subindo sem tocar nos blocos. Aqui ele ó, também não tocou no bloco, tá? Como a gente vai identificar o ponto exato onde a gente vai poder estar fazendo nossa posição de compra, onde a gente vai identificar o nosso bloco? Pessoal, o nosso bloco de ordem, tá? Ó, valida esse bloco aqui se ele quebrar a estrutura. Ele quebra, tá? Ele tem que quebrar a estrutura. Depois eu vou explicar na parte de baixo, vocês vão entender melhor, tá? A forma ao contrário. Como a gente vai identificar o melhor ponto para a gente estar podendo pegar a nossa entrada? Aqui, ó, tá? Onde você vê aqui na posição comprada, ó, quando você tiver esse símbolo aqui, vocês vão dar 2 cliques com o mouse e vocês vão pegar esse perfil, ó, essa ferramenta aqui, perfil de volume range fixo, tá? Qual foi, pessoal? Ó, a gente tem esse ponto aqui, foi quebrado, tá? Então, da onde a gente vai traçar esse ponto? Desde esse fundo aqui, tá? Fundo mais baixo, e vamos traçar até no final desse impulso aqui, antes dele começar a cair, tá? Então ele começou a corrigir, onde a gente vai traçar? No final ali onde começou a ter velas vermelhas, tá? Opa, não seria ali, pessoal, pera aí. Tá? Ó, traça daqui até esse ponto, ok? O dinheiro, pessoal, ele está todo aqui em cima, o dinheiro institucional está todo aqui em cima, ó. A gente não tem dinheiro institucional aqui para baixo, ok? A gente não tem. E olha só o que acontece. Vocês lembram que eu falei que o bloco de ordem, uma tendência de alta, são velas vermelhas? E olha só que a gente tem aqui, ó, no meio do impulso, próximo à nossa linha, tá? Onde acaba, quando começa a ter volume de dinheiro. Olha só. Então seria esse ponto aqui, ó, o nosso bloco de ordem, tá? Ó. Você abriria uma posição aqui comprada, tá? Na reversão aqui, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês saberem sobre o bloco de ordem, não é só vocês pegarem direto a operação, tá? Vocês vão ter tudo uma aula específica. E vocês vão buscar sempre 3 vezes o risco de vocês, tá? E essa operação aqui, ela pagou. Ok? Aí, beleza. Vocês acharam o bloco de ordem e ele quebrou a estrutura que a gente tava avisando quebrar. Tá? Por quê? Porque a gente entrou nessa negociação porque ele tinha quebrado essa estrutura. Então, quando corrigiu, finalizou o movimento de queda, quebrou novamente. O que a gente quer identificar? Um bloco de ordem para a gente poder comprar para ele quebrar essa estrutura aqui novamente. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o perfil de range fixo novamente, perfil de volume de range fixo, e agora ele vai traçar desse ponto aqui até o final onde ele começou a queda, tá? E ele está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo, exatamente nessa velinha aqui, ó. Tá? Nessa última velinha aqui, pessoal. Opa! Calma aí que deu uma mexida aqui, agora não sei nem o que eu faço. Pera aí, aqui, ó, pronto. Nessa velinha aqui, ó, vermelha, tá, pessoal? Certo. E a gente vai aguardar o toque, tá? Pessoal, por mínima coisa não pegou o toque. Mínima coisa, tá? Mas acontece, tá?
Acontece. Ó, depois daqui, ele renova a estrutura novamente. E a gente quer parar esse movimento corretivo que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer? A gente vai pegar o perfil de range fixo, de range fixo novamente. Vamos traçar desse pavio aqui, onde foi o mais baixo, tá? E vamos traçar até lá em cima, até onde começou a corrigir. E aqui, ó, está o nosso bloco de ordem. Será que ele veio tocar? Ainda não, né? Futuramente ele pode vir tocar, tá, pessoal? Ó, como aquele quase veio, né? Ó, quase veio. Mas, tá? Mas ele não veio tocar aqui. Ele quebra a estrutura, tá? Se ele quebra a estrutura, a gente vai buscar novos pontos. Ele quebra, tá? Olha só o ponto aqui em cima que foi quebrado. Ele corrige, tá? Ele começa a cair, para de cair e quebra novamente. Ok? Então ele vai fazer o quê? Ele vai traçar um perfil de range fixo a partir do momento que ele começar a subir novamente. Ele quebrou aqui, a gente quer parar o quê? Esta correção. Tá? E onde para esta correção? Vamos ver aqui. No mais baixo, então o ponto lá em cima, ó. Para exatamente aqui, ó. Onde está o nosso ponto? Essas velas vermelhas aqui. Tá? Aqui a gente tem a reversão do preço exatamente aqui nesse ponto, tá? A gente está muito alimentado por liquidez. Aqui, ó, a gente tem a liquidez aqui. No toque, tá? É um pouco arriscado, mas, tá? Mas a gente tem a reversão do preço exatamente aqui, ó, um pouquinho para baixo do bloco. Exatamente aqui a gente tem a reversão do preço. Eu não vou diminuir o tempo para ficar fazendo essa análise, mas com certeza ela... Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui no meio, protegendo esse fundo aqui. Ó, o pessoal pagou as 3 vezes o risco, tá? Ó, seria uma operação que duraria até aqui, ó. Ok? Bom, isso é bloco de ordens de compra, tá? Blocos de ordens de compra. Agora vamos identificar os blocos de ordens de venda. Pessoal, aqui, ó. Esquece esse bloco de ordem aqui, tá? Esse bloco de ordem aqui esquece. Até por conta que houve uma troca de característica aqui. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso lá na frente, tá? Por conta que o impulso dele que ele fez aqui foi pequeno por uma correção. Ok? Tá, então esse ponto aqui vocês esquecem, tá? Esse aqui, ó. Esquecem, tá? E vamos estudar agora a tendência de baixa. Bom, e uma tendência de baixa, o que a gente precisa identificar? Primeiramente, os blocos de ordem baixistas é o que? A tendência de baixa, ok? Olha só, aqui a gente tem, pessoal, vamos ver, ó, é muito curtinho os movimentos aqui de baixo. Aqui já fica mais, não fica melhor, tá? Você faz uma venda para renovação desse fundo nesse ponto aqui, é muito curtinho, tá? O movimento aqui, ó. Ele é muito curtinho. A gente precisa realmente uma tendência de baixa, tá? Isso aqui tá muito pra lá e pra cá, ó. A gente precisa desse movimento aqui, ó, pessoal, ó. Tá? Ó, a gente precisa desse movimento para subir. Um movimento visivelmente de topos e fundos mais alto. A gente precisa desse movimento aqui, ó. Tá? Uma tendência de baixa, um movimento visivelmente de topos e fundos mais baixos, ok? Agora esse movimento aqui que tá ali, ó. Isso aqui pra gente não, tá? Não interessa, ó. Esse movimento aqui não interessa. Olha só, aqui sim, ó, pessoal, ó, tá? Olha só, topos e fundos mais baixos. Vamos escolher aqui um quadrante pra gente estar trabalhando, ok? Vamos pegar aqui, ó, esse aqui mesmo. Tá? Vamos pegar esse ponto aqui que é finaleira do mercado, tá? Que dá pra gente ir trabalhando por conta de toda essa baixa aqui, ok? Primeiramente, vamos identificar o que? A tendência. Tendência a gente já tem. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ó. Topos e fundos uns mais baixos que os anteriores, ok?
Um pequeno ruidinho aqui. Vamos identificar agora os nossos pontos que foram quebrados, tá? Olha só, depois desse ponto ele quebra o quê? Quebra esse ponto aqui. Ok. Ele até cai um pouco meio fraco aqui, mas corrige e quebra o quê? Esse ponto aqui. Depois ele corrige e quebra o quê? Este ponto aqui. Depois ele corrige e quebra o quê? Este ponto aqui. Ok? Aí aonde está o nosso bloco de ordem aqui? Todos os topos, tá? São as velas verdes, pessoal. Vamos arrastar para cá agora. São as velas verdes, ok? Então, esse movimento aqui, pessoal, tá? Esse movimentozinho aqui, esse movimento meio chato, exatamente aqui, ele é a criação da liquidez para alimentar o bloco de ordem, tá? Depois eu vou explicar para vocês sobre um pouco mais sobre esse assunto, ok? Bom, vamos utilizar a nossa ferramenta, tá? No ponto onde ele começou a cair até onde ele começou a corrigir, tá? O ponto onde ele foi quebrado foi aqui, né? Então, beleza. Não, pessoal, não é aqui, não é aqui. Esse que foi o primeiro movimento, tá? Ó, esse foi o primeiro movimento, corrigiu, quebrou, tá? Então a gente vai começar por esse aqui, ó. Pega lá em cima, até no final onde ele começa a corrigir aqui, onde está o nosso bloco de ordem, vela verde, tá, pessoal? Essa acumulaçãozinha aqui, ó, de velinhas verdes aqui, ó, é bem interessante. Marca todas elas aqui, tá? Mitigou o bloco, ok? Ele tá até com um pouquinho de volume de dinheiro aqui em cima, mas o maior volume de dinheiro está aqui embaixo, ok? Marcos, ele trabalhou acima do bloco. Sim, a gente sempre vai pegar quando ele trocar a característica, tá? Que é esse movimento aqui, ó, pessoal. Ó, sobe, quebrou esse fundo, tá? Buscou um teste, quebrou esses fundos aqui novamente, buscou um segundo teste. Ou seja, aqui, pessoal, a gente teria uma operação exatamente nesse ponto e também uma venda também exatamente nesse ponto, tá? A gente precisa de uma quebra de estrutura, que é o que? Depois da mitigação ali do bloco, é o que, ó? Vocês lembram desse movimento aqui? Tá? Da reversão de tendência? Se vocês não estão lembrados, voltem na aula de reversão de tendência, tá? Ó, ele quebrou a segurança ele quebrou a segurança na tendenciazinha que a gente tinha de alta, tá? A gente estava corrigindo para uma alta. E quando ele faz esse movimento aqui, ó, dizendo que vai ser por uma baixa, ele vai reverter para uma baixa, ele alinha o fluxo, tá? Com a tendência principal, que aqui a gente está de queda, ok? Então ele precisa disso, ó. Exatamente aqui, ó, nesse ponto, ó, esse ponto foi o mais baixo que teve, ele foi quebrado por meio desse movimento, tá? Até nesse impulso aqui a gente consegue traçar o perfil aqui, ó, de range fixo, onde estaria a nossa ordem. A gente poderia pegar a ordem exatamente nesse toque, protegendo aqui em cima, tá? E surfar uma baixa de 3 vezes nosso risco, que seria o quê? Aqui deu até mais de 3 vezes. Vamos contabilizar aqui, ó, no toque. Vamos proteger aqui em cima. Deu 3 vezes o risco, tá? Protegendo aqui em cima, tá, pessoal? Protegendo aqui em cima, ó, esse topo aqui deu 3 vezes o risco. Então foi uma operação bem interessante. Depois disso, pessoal, tá? Depois disso, o que a gente tem? A gente tem esse ponto que a gente tem esse impulso que quebrou, tá? Esse fundo. O que a gente vai fazer? Vamos pegar nossa ferramenta milagrosa e vamos traçar desse ponto até o final onde começou a corrigir. E a gente vai identificar nosso bloco de ordem. Calma aí. Aqui, ó, pessoal, tem um ponto
Não, tá certo aqui, tá, pessoal? Aqui tá certo. Final do mercado, tá? Ó, final do mercado. Quando a gente identificar isso aqui, ó, pessoal, ó. A gente traça, tá? Quando começar a corrigir, a gente traça aqui. E o bloco de ordem ele está aqui, ó, tá, pessoal? E o preço já está muito distante aqui para cima, tá? A gente cancela todas as operações. Por quê? Porque é perigo de reverter o preço, tá? Foi o que aconteceu aqui, ó. O preço ele reverteu. Então, pessoal, a aula foi essa, tá? Sobre blocos de ordens. Espero que vocês tenham entendido. Agora, pessoal, o que a gente precisa a gente precisa de uma liquidez. Que a gente precisa que o bloco seja alimentado por liquidez, tá? Que é isso, Marcos? Liquidez, pessoal. Vocês entendem que, olha só. Pessoal, eu vou fazer uma aula especial, especialmente para explicar esse ponto, tá? Especialmente para explicar sobre esse ponto, para não ficar muitas coisas em um vídeo só, ok? Nesse vídeo, então, vamos ficar com os blocos de ordem. Espero que vocês tenham entendido, ok? Se vocês não entenderam, ficou algum ponto, alguma dúvida, ou quiserem trocar uma ideia sobre o conteúdo, já que no meu Instagram. Vambora!